Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e eu estou aqui mais um dia para estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Estamos indo bem, né? Tem gente aqui que já está fiel, tem gente que está chegando, mas o importante é que eu não desista, né? Porque se eu desistir, acabou o projeto. Vamos lá, mais um dia. Hoje nós vamos começar do parágrafo 74. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que nos conduza, que esse aprendizado possa penetrar em nós, né, para que saibamos o verdadeiro sentido de tudo isso, da nossa fé, da nossa busca por Deus, né, da nossa presença na igreja. Muitas vezes a gente vai tão no automático, né? Então que o Espírito Santo nos ilumine neste dia, neste momento de aprendizado, de partilha e de busca por Deus. Então vamos lá, aqui na última aula, a gente falou do artigo 1, baseado aqui no tema Deus vem ao encontro do homem, e agora nós vamos no artigo 2, a transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Aí aqui vem uma citação: Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. O que é bonito a gente entender é que Deus quer a nossa salvação e Ele entende que para que ela aconteça, a gente precisa crer em Cristo e anunciar a Cristo. A gente precisa se aprofundar em Cristo. Eu sei que existem muitas tarefas, né? Muitas funções, muitos dons, vocações, talentos espalhados pelo mundo inteiro, né? E Deus criou cada pessoa de uma forma única. Ainda que eu e você tenhamos a mesma receita de um delicioso estrogonofe, se eu fizer e você fizer, cada um vai sair com um gostinho diferente. É impossível ele ter exatamente o mesmo sabor. Apesar, né, dessa diversidade de dons, talentos, personalidades e tudo mais, existe um único propósito, né, que Deus criou cada um de nós para que um dia vivamos a eternidade com Ele. A eternidade começa aqui, ainda que na nossa incompreensão total de tudo isso, né, existe um mistério e a nossa fé nos leva a crer nisso, mas Deus nos criou para isso. E a partir do momento que somos criados para isso, cabe a nós buscarmos e anunciar. Claro que existem tarefas, funções, profissões e etc. que você vai anunciar de uma forma diferente, como, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora, que criei um canal, que estou falando diretamente com você sobre as coisas de Deus. Mas muitas vezes você vai ser essa presença de Deus, esse anúncio de Cristo ali no seu dia a dia, nas situações mais corriqueiras do seu dia a dia. É que nós temos um ponto que é a tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciasse a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que, na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E a outra forma foi por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. E essa pregação apostólica, então, ela é continuada na sucessão apostólica. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo do magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligado a ela. Então existe uma diferença entre aquilo que é da Sagrada Escritura e aquilo que é a tradição. Essa mensagem que é passada e repassada. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto,
perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo, por seu Verbo, no Espírito Santo, permanece presente e atuante na Igreja. O Deus, que outrora falou, mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo. Leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então nada mais é do que a mensagem que os apóstolos receberam do próprio Cristo na convivência com ele, do Espírito Santo, foi repassada, atestada, E não só aquilo que foi escrito na Bíblia, mais do que aquilo. É basicamente como diz essa frase aqui, A comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. Então essa mensagem foi passada e ela precisa acontecer, ela precisa permanecer, perpetuar. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então não existe uma concorrência entre a tradição e a Sagrada Escritura, mas elas têm um objetivo único. Tanto uma quanto a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. São duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas, com igual sentimento de piedade e reverência. De uma maneira bem resumida, bem prática, a gente pode entender que a tradição são palavras, momentos, situações que os apóstolos viveram com Cristo que não escreveram, mas que vivenciaram, sob a moção do Espírito Santo, sob algo diferente, e que eles foram repassando oralmente. A tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da Igreja. Então, a partir do momento que essas mensagens foram sendo passadas, elas foram tomando proporções grandes, Então, rola um pouquinho ali um telefonezinho sem fio. Um telefone sem fio que, em algum momento, uma coisa vai chegar diferente em determinado lugar, que pode ser aceito, que pode ser suportado ou que pode ser eliminado. Então, e aí esse ponto, essas pequenas divergências, nós vamos chamar então de tradições eclesiais. Ponto número 3. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição,
e na Sagrada Escritura foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unindo a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se cria singular unidade de espírito entre os bispos e fiéis. Então aqui eu entendo que está dizendo assim, os bispos são os pastores responsáveis por propagarem essa mensagem. O magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando, senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito da fé, obtém tudo o que nos propõe, para ser acreditado como divinamente revelado. Quem vos escuta, a mim escuta. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Então é importante ressaltar que o magistério nunca pode ter uma posição superior à Sagrada Escritura, né? Existe como se fosse uma hierarquia nisso, mas um caminha com o outro. O que é importante a gente entender nesse contexto aqui é que uma coisa vem complementando a outra. Por mais que existam pontos que pode haver uma superioridade ou um respeito maior, mas um caminha com o outro, um complementa o outro. Os dogmas da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que estas têm necessária conexão. Então, um dogma é algo que é inquestionável. A partir do momento que você se declara católico, os dogmas são pontos que obrigatoriamente você tem que acreditar naquilo que é dito. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Então, se você está seguindo o caminho, se você está indo para aquela direção, é muito difícil você não acreditar num dogma, é muito difícil você não aceitar que aquilo seja verdade, porque todo o seu caminho, se você está caminhando com a igreja, indo, reto ali, você vai concluir, assim como a igreja concluiu, que aquilo é uma verdade. Então é muito difícil as pessoas que estão caminhando de forma correta, de forma prudente. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Aí temos aqui o senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até os últimos fiéis leigos, a presença consenso universal sobre questões de fé e de costumes. Por este senso de fé suscitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e, com reto juízo, a penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica em sua vida. Se você recordar que nesse mesmo vídeo
lá atrás eu falei, né, sobre a eternidade, né? Que a nossa fé nos leva a crer que existe um mistério por trás disso. Então, esse sobrenatural da fé é essa ação de Deus que vem para nos dar essa força de crer. Porque se a gente parar para analisar no concreto, sem o sobrenatural, sem a ação de Deus, se a gente colocar a duro modo assim, né? Tocar, apalpar, a gente fica meio doido. A gente acha que nada é real. Tudo pode ser uma invenção da nossa cabeça. Então, quem me faz crer que tudo isso que eu tô lendo, tudo isso que eu gasto meu tempo, tudo isso que eu creio quando eu vou à missa é algo sobrenatural de Deus. Deus age em mim para que a minha fé possa de fato acontecer. A minha fé depende de mim, mas só de mim eu poderia duvidar de muitas coisas. Eu poderia não acreditar em absolutamente nada. Então, o sobrenatural de Deus age em mim. O agir de Deus me leva a crer em tudo aquilo que eu professo, em tudo aquilo que eu acredito. Que acesse pela acesse daria ruim, viu? Mas Deus vem com essa graça. Afinal, é Ele que vem para nos salvar. É Ele que sonhou com a gente, é Ele que sonha com a nossa salvação. Eu também sonho com a minha, mas assim, é um desejo maior, né? Ele me criou para isso, né? Para me ver um dia salvo. Olhando ali as fotos, né? Que eu tô grávida da Helena e da Teresa, tem uma ali, um pouquinho ali das gêmeas. Eu preciso lutar para crer, para me salvar, para passar para as minhas filhas a beleza da fé, para que elas possam crer, para que elas possam atestar tudo isso. E o dom da vida é esse, né? Eu tô viajando aqui porque tô bem em frente aos porta-retratos aqui na minha casa. E eu preciso crer que existe um propósito para tudo isso. Existe um propósito para minha família, existe um propósito para eu ter gestado, para eu ter gestado, para eu ter gestado. E se eu não tiver fé, se eu não deixar esse sobrenatural de Deus agir em mim, tudo isso perde sentido. Para quê? Para que filhos? Para que casar? Para que família? Entende? Então, esse amor, esse carinho de Deus por nós vai muito mais além do que a gente possa imaginar. O crescimento na compreensão da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, e em especial a pesquisa tecnológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. O que eles querem dizer aqui, a igreja não compreendeu a totalidade de tudo isso. Ela pode crescer nessa compreensão, ela pode crescer nesse amor. E o Espírito Santo age para que isso aconteça. Eu me lembro que num dos dias aqui a gente estudando, eu disse, Deus não se revela por inteiro para mim de uma vez só. Porque Ele vai querendo que eu busque mais e acredite mais. Então, da mesma forma, essa compreensão da fé. Quanto mais a gente vai entendendo, conhecendo, e aí nisso nós somos totalidade como igreja. Existe a hierarquia, que devemos respeito dentro da igreja, mas somos um corpo, em conjunto. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem junto com quem as lê. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Isso é muito lindo. Agora a gente chega aqui naquele resumindo, tópicos mesmo daquilo que nós abordamos aqui hoje. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes os transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. A sagrada tradição e a sagrada escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a igreja peregrina contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Em sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Graças ao seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente
e de viver dele com mais plenitude. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. É bem profundo, bem intenso, mas neste nosso aprendizado de hoje existem tópicos, pontuais da Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, a Sagrada Tradição, os dogmas da fé, a questão da fé sobrenatural, que podem te ajudar muito a entender essa base da Igreja, esse caminho que vai ser um meio de te sustentar na sua fé, de te sustentar na sua caminhada. A Igreja não está ali à toa, ela existe com uma base, ela existe com um propósito, fundamentada em pontos que a mantém de pé. Deixe seu like, se inscreva no canal e em breve nossa próxima aula rumo ao final desse catecismo aqui. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou Cécia Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau! Para